O estudo da noite de hoje é sobre a parábola do filho pródigo. E muitas pessoas, às vezes, perguntam: o que é uma parábola? Primeiramente, a parábola é uma pequena história fictícia, né? Uma história criada com o objetivo de transmitir uma mensagem, com o objetivo de ensinar uma lição, já que ela é muito fácil de se compreender, de se gravar na mente, né? Ela usa uma linguagem bem simples. E na época de Jesus, né, naquela época, era muito comum utilizar a parábola para ensinar. E Jesus, como um excelente mestre, um sábio pedagogo, né, costumava frequentemente recorrer às parábolas a fim de criar interesse, melhor impressionar aqueles que se colocavam para ouvir. Encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a anotação do que ele chama das 3 parábolas da misericórdia, que foram contadas por Jesus. E ele relaciona de forma subsequente a primeira como a parábola da ovelha perdida, a segunda como a dracma perdida e a terceira parábola do filho pródigo. Então, ele coloca como 3 parábolas da misericórdia. E o filho pródigo, então, que é o objeto do nosso estudo de hoje, faz parte desse grupo de 3 parábolas que nos fala sobre perda e redenção, sobre a volta para casa, né? Nós estamos sempre de volta para casa. Não importa onde a gente vá, a gente está sempre voltando para casa. Então, nós vamos refletir nessa parábola, nos seus personagens apresentados por Jesus, nos fazendo pensar sobre as características de cada um deles, tentando, né, de alguma forma, trazer para a nossa vida, na nossa vida de relação, com qual, né, desse personagem, desses 2 irmãos, nós mais nos afinizamos, digamos assim. E nós vamos, por pequenos versículos, desenvolvendo o pensamento, né, de forma parcial, de maneira que todos nós possamos parar para imaginar, para nos colocar lá na antiga Palestina, Jesus lá junto aos publicanos, aos fariseus, aos pecadores de uma forma geral, ficando em torno dele enquanto ele contava a parábola do filho pródigo, e ele inicia dizendo assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua herança numa vida devassa. Esses são os versículos de 11 a 20, onde vamos parar um pouco, né, para pensar. Nesse filho mais moço que Jesus nos fala, ele foi identificado como filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo diz respeito a ele, é o filho mais novo. E buscando no dicionário a palavra pródigo, encontramos que é aquele que gasta com excessivo esbanjamento, é aquele que dissipa seus bens, o esbanjador, o perdulário. Então, aqui, o simbolismo, né, da parábola é muito claro, do filho pródigo. Refere-se, né, àquela parte, né, da humanidade dos que fazem pouco caso ou malbaratam, digamos assim, tantos talentos materiais e espirituais recebidos por Deus. Primeiramente, são aqueles que desperdiçam esses talentos. E quando ele nos fala partiu para uma terra longínqua, isso é, ele foi viver distante da proteção
do seu pai, da proteção paterna. E lá ele desperdiçou seus bens. A herança desperdiçada, então, mais uma vez aqui, demonstrando que representa o desprezo pelos valores espirituais que foram concedidos pelo nosso Criador. Então, é todo aquele que se coloca dessa maneira, o desperdício da herança. E depois ele continua a parábola dizendo, e gastou tudo. Então, o filho foi lá para a terra longínqua e gastou tudo. Sobreveio naquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então vamos ver aqui, o que significa essa grande fome que se abateu sobre aquela terra? Nos indica claramente aquela sensação de vazio que fica depois de usufruir todos os prazeres, né, do hedonista, que vive para viver aquele momento. Então, aquilo, cedo ou tarde, vai produzir na criatura a sensação de vazio, de incompletude cada vez maior, de distância do Pai. E interessante que ele nos fala ali que ele passou a ser cuidador de porco. Olha só, cuidar de porco é uma atividade digna como qualquer outra atividade. Não é por isso que a parábola colocou isso. Jesus nos faz essa colocação primeiramente, nós temos que lembrar que nós estamos falando de um judeu, lá na antiga Palestina, que considerava o porco, né, o judeu até hoje, como um animal imundo, que não pode comê-lo, muito menos ser cuidador de um porco. Então, Jesus nos faz mostrar que ponto que ele chegou, que profissão para um judeu teve que buscar, que ponto que para ele, porco é uma abjeção. Então, ele foi até ser cuidador de porco. E ele começa a passar por privações. Ou seja, ele passou por tanta fome, tanta dificuldade, que ele desejou comer lá aquelas bolotas que eram dadas para o porco. Até. O que a gente dá para o porco? Né? O resto do resto. Então, os porcos eram alimentados dessa fome. E a gente vai pensar assim, quem era o responsável pela fome que ele passava? A quem que ele podia culpar? Geralmente a gente, né, quando se vê numa aflição, numa situação de dificuldade, sai em busca de um culpado. Quem era o culpado? Então, todo esse processo de dor, vamos reparar a importância de chegar ao fundo do poço, né? Querer já comer lá o que davam para o porco comer, esse processo de dor, até que ponto é necessário chegar à criatura para ser despertada, para reatar os laços com o Pai. Quer dizer, nos fazer retornar para a lei. Então, isso tudo, né, nós temos que pensar que ponto que ele chegou de caminho. E lá na parábola, nos versículos seguintes, continua dizendo, né, depois de ele ter vontade de se alimentar lá com as bolotas do porco, Jesus nos diz, caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E partiu então e foi ao encontro do seu pai. Vejam essa expressão, né? Cair em si.
Saulo, quando chega lá na porta de Damasco, ele caiu também em si. Madalena caiu em si. O que é cair em si? Na realidade, é o despertar da consciência. É aquele momento que a gente fala, puxa, a gente cai, né? A sensação de cair mesmo. Acordar, parece que dá aquele baque e acorda. Então, o conhecimento espírita nos faz ver, nessa passagem do Evangelho, o momento preciso, né? O momento real que o espírito, a alma, cansada de sofrer, ela busca já o amor de Deus, reconhecendo como magnífico, como misericordioso. Então, é um momento, quando cai em si, é que houve o arrependimento. Há um processo de conscientização. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele deixa isso claro. Ou seja, arrependendo-se dos erros cometidos, o jovem, ele toma a decisão naquele momento. O que ele vai fazer? Retornar ao lar paterno. Ele se coloca na disposição para se reajustar com o pai. Esse é o primeiro sinal de transformação moral, em geral, que atinge todos que transviam, de alguma forma, ao longo da caminhada evolutiva. Todos os espíritos. Chega um momento, então, que a pessoa se revela ali, né, faminta de bens espirituais, faminta de um conteúdo espiritual para se manter firme. Então, vai passar a arder o desejo de ser bom, de se melhorar. Isso é a lei de quê? Que a doutrina espírita nos ensinou. A lei do progresso. Que todos nós, né, sempre iremos reencontrar quando caímos em nós mesmos. Quando a gente faz aquela autoavaliação, conhece-te a ti mesmo, né? Então, a parábola nos conta que, a partir desse momento, o jovem foi ao encontro do seu pai. Quando ele foi ao encontro do seu pai, reparemos que ele coloca em prática. Então, ele foi sensibilizado ali pela dor, ele acorda, se conscientiza, quando usa o processo de consciência, e coloca em prática no momento que ele partiu, ele sai daquela situação e vai em encontro ao pai. Então, é um arrependimento seguido de ação. O arrependimento ficar ali, ó minha culpa, ó minha sagrada culpa, não leva a lugar nenhum, não é? O que Kardec nos explica lá no capítulo 17, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo? Nos fala assim, ó, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Ou seja, são os esforços de sair daquele lugar do caído. Reconheceu se caiu. Vai levantar. Vai fazer esforço para sair daquela situação. Mas na hora que nós levantamos para sair daquela situação e buscamos caminhar dentro da lei de Deus, muitas vezes, né, nesse processo inicial de cai, levanta, levanta, cai, nos achamos, por algum momento, né, por ilusão, que estamos tendo a nossa liberdade cerceada. Poxa, mas eu tenho que andar dessa maneira? Cadê minha liberdade? Acha que está com a liberdade cerceada pelo fato de se encontrar em disciplina, uma disciplina que nós mesmos nos impomos. Nós somos criaturas, como Emmanuel nos ensina, que temos que buscar primeiro a disciplina para que depois isso se automatize em nossas vidas, o que é certo, a ponto, né, de se tornar espontâneo. Jesus é espontaneamente bom. Nós somos disciplinados. Ainda estamos lá no manual. Quem é o nosso manual? O Evangelho.
Então, olha bem, nós nos impomos uma disciplina todas as vezes que queremos progredir, toda vez que queremos crescer. Colocamos lá uma disciplina para aprender a ter bons hábitos. Então, nesse momento da disciplina, que nos afastam dos prazeres intensos, né? Porque não há como ter duas coisas. Não podemos, né, servir a Deus e a Mamon. Nessa hora, a pessoa pode se ver cerceada em sua liberdade. Quando ela começa a caminhar em direção ao Pai, ou seja, em direção à nossa reforma íntima. É quando que não compreendemos, muitas vezes, por falta de maturidade espiritual. Nos rebelamos e novamente nos afastamos da lei de Deus e passamos a atrair miséria e sofrimento para as nossas vidas. É sempre aquela questão, qual é o nosso conceito de liberdade e de escravidão? Ninguém, né, permanece sem objetivo. Toda criatura está sempre obedecendo a alguém ou alguma coisa. Toda hora estamos obedecendo. Ninguém vive sem obedecer uma ideia. Mas muitas vezes nós vamos transformar aquela obediência, aquela disciplina que poderia nos salvar de nós mesmos, pela escravidão que vai nos condenar. A escravidão dos prazeres, do impulso ainda inferior. Então, Kardec deixa muito claro, no seu capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. O tempo todo nos recordando que não podemos viver simultaneamente fascinado quer pelas coisas materiais e comprometidos com a vida espiritual. Repara que é impossível conciliar dois princípios tão contraditórios e opostos entre si. Então, tudo aquilo que nos escraviza a matéria, nos impede de buscar as coisas de vida, isso sim é que nós temos que nos afastar. Por isso que nós vivemos, às vezes, como discípulos de Jesus em conflito. Porque quer conciliar duas questões que não vamos conciliar. São decisão do filho fiel. Aonde você quer viver, qual a forma que você quer viver. Deus não nos agride. Então, é quando a gente começa a ter maturidade espiritual. E continuando a parábola, Jesus nos diz assim, né, após o rapaz ir em direção ao pai, ele continua assim, ele estava ainda ao longe, quando seu pai o viu e encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos. O filho então disse ao pai, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Então, nós fomos no dicionário, quando nós procuramos pródigo, encontramos que também pródigo tem o significado daquele que muito produz, daquele que brota em abundância, daquele que é fecundo e fértil. Então, esse pai também foi pródigo, é um pai pródigo, digamos assim, que é generoso ao dar, magnânimo. Então, o pai, nessa parábola, representa Deus. É um pai pródigo, é a misericórdia divina. Então, Jesus nos apresenta em todos os momentos um Deus amoroso, justo e misericordioso.
um Deus muito diferente daquele que até então, naquela época, era compreendido na concepção judaica, dentro da lei de Moisés. Um Deus vingativo, cioso, ciumento, né? Que tinha privilégios entre povos. Então, Jesus vai trazer um outro Pai, um Deus Pai. Vejamos, vamos lembrar que o filho mais novo, sentindo a necessidade de vivenciar, teve necessidade de vivenciar outras experiências distante do lar, avisa ao pai, pede a parte dele. E o que esse pai fez, que a gente lembra? Ele foi lá e atendeu o pedido, compreendendo ser aquilo um acontecimento natural. Ele dividiu a herança de forma justa, não colocou na parábola nenhum obstáculo, não. A manifestação ali de que a gente repara? O livre-arbítrio do seu filho, dos seus herdeiros. Cada um faz o que quiser com a sua parte. O quinhão da herança vai ser dividido em parte igual. Então, esse pai, nós vamos reparar que ele zela, sim, pela disciplina na educação dos seus filhos. Mas isso não foi confundido com agressividade ou violência. Ele coloca aqueles limites necessários para continuar morando com ele. Mas não confunde aquilo ali com restrição de liberdade. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, na questão 123, a resposta dos espíritos a uma questão de Kardec é assim: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um. Então, a sabedoria de Deus se encontra nessa liberdade. Portanto, o filho que passa por uma série de privações, de dores e sofrimentos, tendo como causa a sua liberdade de escolha. Isso que a gente tem sempre que entender. Então, se ele quis partir lá para a terra longínqua e ficar distante da proteção paterna, isso é uma opção dele, é uma liberdade dele. Mas a lei de esse livre-arbítrio, pela lei de Deus, vai ter sempre atrelado a ela, na proporção, essa liberdade, a lei de causa e efeito. Então, temos lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, sobre a lei divina, que nos diz que viver na lei de Deus é a única forma de sermos realmente felizes. É a única maneira. E todas as vezes que nos afastarmos da lei divina, seremos infelizes. Ou seja, queremos morar longe, em terra longínqua, longe da proteção do Pai? É com a gente mesmo. Mas qual vai ser a consequência? Seremos infelizes. Então, o que percebemos claramente no arrependimento desse filho pródigo é aquele arrependimento dos erros cometidos, que todos nós sentimos. Aquela vontade de nos reajustar, ter uma transformação moral ao longo da nossa caminhada evolutiva. É isso que nós temos sempre que lembrar. Nós somos criados espíritos simples e ignorantes. O nosso livre-arbítrio, com as suas causas e consequências em decorrência dessas escolhas, sejam elas hoje, num passado próximo ou num passado tão distante, a serem outras reencarnações. Então, a gente só consegue ver e entender, ver no sentido interno a bondade de Deus, as promessas de Jesus sendo efetiva, quando a gente compreende a reencarnação. Que nós vamos ter sempre a oportunidade de nos reajustar com a lei, sempre a oportunidade de voltarmos ao caminho em direção ao Pai. A questão 997 do Livro dos Espíritos
numa nota de Kardec, nos diz que a morte não torna, né, o espírito perfeito, né? Enquanto ele persistir lá nos seus erros, nas suas opiniões falsas, nos seus preconceitos, até que ele seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Qual dessas formas nós escolhemos para, né, de uma certa maneira, nos transformar? Então, não tem transformação súbita. Não é pelo fato de alguém ter desencarnado que ele se tornou santo. Ninguém vai se transformar subitamente, enquanto, né, não se modificar. E essa modificação não é de instantâneo. Então, o espírito, enquanto ele continua persistindo lá na maneira preconceituosa de ser, persistindo nos erros, no seu egoísmo, ele continua o que ele é, até que ele seja esclarecido. Olha só, até que ele seja esclarecido, que ele receba essa claridade, essa luz, pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Então, o sofrimento, na maioria das vezes, é a forma que nós somos esclarecidos. A gente acorda, cai em si. Mas já podemos, né, hoje, com esse entendimento, nos esclarecermos pelo estudo, pela reflexão do estudo, pelas preces, pela meditação em torno daquele assunto. Quanto podemos crescer? Então, esse ato de arrependimento é um processo de reflexão. Podemos considerar. Estudo, reflexão e sofrimento. O arrependimento é uma reflexão quando nós percebemos, né, o nosso lado ainda inadequado às leis de Deus. É quando identificamos o nosso comportamento em desajuste. Não está ajustado. É a consequência, né? A gente começa a pensar, é o desejo de dar aquela fissura interior, o arrependimento. Nós passamos a ter desejo de acertar e não mais errar. Então, houve o reconhecimento da queda, nos arrependemos? Nos arrependemos. Mas, o que nos resta fazer? Ficar chorando, ficar nos batendo, nos chicoteando, mortificando? Claro que não, o corpo não tem absolutamente nada com isso. O problema é do espírito, a decisão foi do espírito, onde o perispírito transmitiu e o corpo apenas executou. Então, nós não acreditamos mais que a carne é fraca, nem está fraco aí é o espírito de vontade. Então, é quando a gente, agora o que faz? Vamos limpar os joelhos, secar as lágrimas e vamos prosseguir para frente e para cima. A gente já sabe que não existe penas eternas. É quando a gente já, no estudo, na reflexão, a gente vai aprendendo. A doutrina espírita nos ensina também lá no Livro dos Espíritos, na questão 1006, sobre essa duração das penas, Kardec, né, pergunta se o sofrimento do espírito pode durar eternamente. Quantas pessoas acham que vai durar eternamente? Que ou vai para o céu ou vai para o inferno. Ou fica uma criatura ali no tal do limbo, né, que não vai nem para lá nem para cá, que deve ser um desespero. Nós não acreditamos mais nisso. O que é a espiritualidade, né, nos respondeu ali pelo codificador? Que Deus apenas criou seres simples e ignorantes, tendo, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Tardia pode ser a vontade, porém, cedo ou tarde, ela, a vontade, aparece por efeito de irresistível necessidade que o espírito sente de sair daquela inferioridade de se tornar feliz. Isso é a lei de progresso. Ele não retrocede, ele pode até estacionar, porque ele não quer fazer o esforço, né, de recomeçar a viagem dele, de entrar no processo. Ele se arrepende, mas não quer levantar, quer ficar ali caído. Ele pode ficar ali estacionado. Mais cedo ou tarde, ele vai ser tomado por uma irresistível necessidade de sair daquilo ali. Isso é da lei. É uma lei. Por isso que não vai existir nunca essa questão eterna do espírito ficar naquela situação.
Muitas vezes precisamos, né, recordar dessas lições que Kardec nos trouxe, que essa doutrina espírita, em nossa reencarnação, é a grande oportunidade de transformação que Jesus nos concedeu. No livro Céu e Inferno, no capítulo Código Penal da Vida Futura, lá no artigo 4º, que ele usa como código, nos diz assim: em virtude da lei do progresso, essa que nós falamos agora, toda alma tendo a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e se desfazer do que tem de mal, segundo seus esforços e sua vontade. Resulta daí que o futuro não está fechado a nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Recebe-os no seu seio, à medida que reside a perfeição, deixando assim a cada um o mérito das suas obras. Olha que consolo é a doutrina espírita. Portanto, a lei de Deus é igual para todos nós. Não há privilégio nem exclusão entre os seus filhos. Jesus nos disse, não foi? Que Deus faz raiar o sol sobre os bons e sobre os maus, derrama chuvas sobre os justos e os injustos. Então, portanto, não existe, né, nenhum que possa ser ali privilegiado que vai ficar excluído dessa herança. A herança está ali dividida, cabe a cada um levantar e buscar o seu quinhão. Portanto, não existe sofrimento eterno, penas eternas. O que existe na realidade é a cada um segundo as suas obras, ou a sua boa vontade, em progredir, em crescer, em amadurecer. Nós nos lembramos, né, nessa passagem do Código Penal que Kardec nos traz aqui, Código Penal da Vida Futura, lá no seu artigo 20º, que ele diz assim, ó, seja quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus nunca os abandona. Todos têm seu anjo guardião que vela por ele, espia os movimentos da sua alma e esforça para suscitar neles bons pensamentos, o desejo de progredir e de reparar numa nova existência o mal que o fizeram. Contudo, o guia protetor age quase sempre de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. O espírito deve aperfeiçoar-se pelo fato da sua própria vontade e não em decorrência de qualquer coerção. Ele age bem ou mal em virtude do seu livre-arbítrio, mas sem ser fatalmente impelido num sentido ou no outro. Se age mal, sofre as consequências do mal, enquanto persistir no mau caminho, desde que dá um passo para o bem, sente imediatamente os efeitos. Isso é mesmo. Enquanto nós quisermos continuar no mal, até um determinado momento vai continuar. Deus não nos agride. E a gente quer sair agredindo o outro, né? Que não anda de acordo com aquilo que a gente já entende. A gente só agora começa a ter um mínimo de luz e já se coloca aí no lugar para julgar os outros. Então, somos nós esses filhos. Nós temos que lembrar que Deus não vai desistir da gente. A gente só pode até ter um momento que desiste de Deus. E desiste até de nós mesmos, né? A nossa impaciência é tão grande que a gente desiste da gente. Mas Deus não desiste nunca. Então, a gente vai lembrar lá do profeta Ezequiel, quando ele disse, eu juro por mim mesmo que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que abandone o mau caminho e que vive. Que abandone o mau caminho e que vive. Então, é o Pai. É isso que ele espera de nós. Que nós, né, nos levantemos para caminhar com ele. Bem, continuando aqui a nossa parábola,
Vamos lembrar que o filho mais velho estava no campo e, quando voltava já perto da casa, ouviu música, dança, e, chamando um servo, perguntou o que estava acontecendo. E esse lhe disse: é teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então, ele ficou com muita raiva e não queria entrar. O pai ainda botou o, o anel no dedo dele, né? Botou a melhor roupa. Você botar anel no dedo naquela época era só da classe mais abastada. Ele não ia ser tratado como empregado. Ele ia ser o senhor. Mandou botar um anel no dedo para deixar isso bem claro. Então, esse filho mais velho, em primeiro momento, nos parece aquelas criaturas mais equilibrado que aquele irmão que saiu pedindo a parte, né, e dissipou tudo. Ele não parece aquele mais equilibrado que ficou com o pai. Foi aquele que estava satisfeito ali com a disciplina da casa paterna. Não se entusiasma muito com as festas, né, com o desfrute da fortuna, enquanto que o filho pródigo, ele vai ganhando o mundo, ele fica ali do lado do pai, vai vivendo de forma equilibrada. Mas esse equilíbrio foi colocado à prova quando o seu irmão sofrido e humilhado retornou. Então, o que essa parábola nos mostra sobre esse filho mais velho? Contado por Jesus. O exemplo de quem? Daqueles que já se voltaram para o bem, mas que ainda lutam dentro de si contra o egoísmo. Porque ele é ainda muito egoísta, muito orgulhoso e sectário, né? Ele quer se separar, ele não se alegra com o retorno do irmão, ele fica indignado. Ele se expressa ali o seu ciúme, a inveja que ele sente, ao ponto de se recusar a ficar junto daquela festa, que aquilo incomodava ele participar daquela festa. E Jesus continua com a parábola dizendo: e seu pai saiu para suplicar-lhe, falar com ele, né? Ele, porém, respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas um novilho cevado. Ou seja, quando o pai, né, saiu para suplicar, o que nós estamos vendo aí? O pai chamou ele a si para modificar aquele comportamento, mas ele ali já deu mostra dos interesses, né, que ele tinha ocultos, porque ele fala o tempo todo quanto ele obedeceu ao pai e não se viu recompensado. Então, ele tinha um interesse. O interesse é uma das piores, né, os maiores defeitos, é o interesse próprio. Então, ou seja, é aquele que fala: puxa, mas eu fiz tudo certinho e o outro fez tanta bobagem, e vai ficar tudo bem para ele? Vai se dar bem? Quer dizer, ele vivia nas leis da casa do pai por um interesse. Então, o filho, esse filho egoísta, ele representa uma parcela muito significativa, né, da humanidade, que são aquelas pessoas muito focadas em viver sem grandes escândalos, mas também não tem nenhuma generosidade. E é interessante que a lei, né, produz, a lei, quando a gente fala, é a lei mosaica, produz esse tipo mesmo, do filho mais velho, como aquele moço rico que lá nos fala o Evangelho. E já Jesus é a graça, que vai nos demonstrar outras figuras, como o filho pródigo, como Paulo de Tarso, como Madalena. Então, a lei, ela é personificada em Moisés e a graça em Jesus. A lei é o decálogo que a gente fala, né, que Moisés nos contou, decálogo. Já Jesus nos traz a graça dizendo que não adianta a gente se abster somente do mal, é preciso fazer o bem. Então, não adianta só comandos negativos, não matarás, não furtarás, mas é necessário
que essas virtudes negativas se transformem em virtudes positivas. Então, nós temos a manifestação da justiça e da misericórdia. A justiça prepara o homem para viver na terra, em sociedade, em condomínio, né? E Jesus, que é a graça, a manifestação da misericórdia, nos prepara para viver no reino de Deus. Então, muitos de nós sabem viver dentro da lei mosaica, mas não tem ainda, vive dentro da regra, mas não consegue ainda ter abnegação. Faz tudo correto, né? Em termos pessoal, social, é tudo certinho na sua forma de viver. Mas dentro dele também não tem um espaço para uma indulgência, para fazer uma caridade. Então, a sua virtude, que nem aquele moço rico, não chega ao ponto da abnegação pelo outro. Então, a gente vai lembrar que Jesus estava conversando, né? Tinha ali publicanos e os fariseus. Publicanos e pecadores são os filhos pródigos. E os fariseus e os escribas é o filho egoísta, são aqueles que conseguem domar ali algumas paixões, mas não negam a crítica áspera àqueles que sucumbem. Muitos chegam a desejar, né, a dor para o outro, a desgraça para aquele que comete engano na vida ou se permitem viver de forma desregrada. Quando a pessoa fala, ele está vivendo assim, vai ver o que Deus vai fazer com ele. O dele está guardado. Não é justo. Poxa, meu vizinho faz tudo errado, olha como é que está a vida dele, conseguiu se dar bem. Não é justo, ele pode aguardar que vai vir um problema. Ou seja, a própria severidade da criatura não consegue entender essencialmente a lei de Deus e transformam Deus em sua imagem de vez se ao contrário. Elas colocam Deus muito severo. Isso a gente lembra, né, de uma passagem que é anotado por João no Apocalipse, que nos diz assim: as tuas obras já vi, que não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas é morno e por isso quero vomitar-te de minha boca. Então, esse caráter morno é bem aquele filho mais velho da parábola. Aquelas pessoas apáticas, que acende vela, né, para Deus e para mamon, não tem muita censura na vida dele, mas também não tem nenhum altruísmo. São capazes de fazer uma coisa em relação ao outro diferente. E já, às vezes, o caráter apaixonado, aquele que se equivoca, né, como o filho pródigo, como Paulo, como Saulo, como Maria de Madalena, possuíram os vários enganos. Mas tinha uns rasgos quando decidiu a caminhar com Jesus, né, o que a gente chama rasgo de bondade, né, que não são mornos, né? É o famoso quente, né? São capazes ainda do mal, mas também do bem. Esses estão mais próximos de Deus do que o outro se converter, né? Então, Emmanuel nos fala muito isso no Palavra da Vida Eterna, quando fala, né? Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamento, não te encarceres na vaidade de ser bom. E tem gente que fala, puxa, eu sou tão bom, né? Zero de humildade, não entendeu o que significa a lei divina. Então o pai continua na parábola quando disse para o filho: tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Imaginemos a alegria, né, de um pai, de uma mãe, poder reencontrar um filho que estava perdido para a vida. Mas aquele filho mais velho não aceitava. E tem gente que não aceita. Isso nos recorda também a parábola, né, dos trabalhadores, que Jesus anotou lá em Mateus, que Mateus já anotou no capítulo 20, que tem uma parte que ele fala assim: não me é permitido fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Quando é que eu não posso fazer o que eu quero? Na minha casa. O pai está quase que fala isso para ele. Então, é aquela questão
que Jesus já tinha contado numa dessas 3 parábolas, que é a ovelha perdida. Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não abandona as 99 no deserto e vai buscar aquela que se perdeu até encontrá-la? Qual? Que não vai buscar o filho? Então ele fala, né, da alegria daquele que encontra o filho, da alegria daquele que encontrou a ovelha perdida, da alegria da mulher que encontrou a dracma perdida. Então haverá mais alegria no céu. Então a conclusão, né, que a gente vai percebendo dessa linda parábola é que nós, muitas vezes, nos encontramos como um desses 2 filhos, ou pródigo, como almas cansadas de sofrer, de nos iludir, sentindo fome de alimento espiritual, sede dos ensinamentos de Jesus, necessidade do amor de Deus. Para casa temos vontade de voltar. Outras vezes, como aquele filho egoísta, que ficam, né, colocando limites na eternidade, ensinando Deus a ser Deus, o Pai bondoso a ser rigoroso, como a alma ainda é rigorosa, como a própria criatura traz o rigor dentro de si. Ele é bom, mas é inflexível. Não tem gente que é assim? Fulano é bom, é muito bom, faz tudo, mas é de uma inflexibilidade. Como é que essa criatura vai ser tolerante? Como é que ela vai, né, acolher? É isso que a gente para. E quantas vezes, como filho pródigo, né, nos perguntamos, puxa, será que Deus vai me perdoar? A gente se conhece. A gente imagina o que já fez porque sabe o que faz. E aí a gente lembra da parábola quando Jesus nos fala que o pai, quando viu, encheu-se de compaixão e correu, quer dizer, lançou o pescoço do filho cobrindo de beijo. Então Jesus nos deixa claro de um pai que nos ama de uma forma incondicional, que não ficou limitado ali na varanda esperando com aquela cara, né? Eu sabia que você ia voltar, né? Viu? Viu? Nada disso. Aquele pai que foi ao encontro do filho, vai buscar lá no caminho da vida. É esse pai que Jesus nos apresenta, misericordioso, que disciplina todos nós através do próprio homem. O homem se educa através do próprio homem. Mas Deus ama o perdão. Se isso não fosse possível, Jesus não nos teria ensinado na oração dominical a dizer: perdoai-nos, Pai, as nossas faltas. Perdoai-nos. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, nós já sabemos que Deus nos perdoa na medida que perdoamos o nosso irmão que se equivocou nos caminhos, em suas escolhas. É quando o irmão se coloca para perdoar o outro. Então, Deus nos perdoa no momento em que retificamos nossos desejos, o nosso proceder e nos colocamos a caminhar para uma nova vida dentro das leis de amor. Deus, né? A gente pensa, Jesus e a espiritualidade amiga nos buscam nesse caminho de retorno. Só espero que a gente levante a mão, né? Pelo menos tem que levantar a mão para pedir ajuda. Nossos mentores e guias espirituais estão apenas nos aguardando o pedido. Eles não vão nos impor. Me ajuda. Na mesma medida que eu ajudo. E assim a gente caminha. Uma mão nos puxando e a outra mão nossa sustentando um outro irmão. Então, a espiritualidade e Jesus nos abraça sempre e se felicita com essa nossa decisão de caminharmos com esforço, sacrifício e muita perseverança no bem. Muita perseverança. Isso tudo, né, confirmando aquele dizer evangélico que Jesus nos disse. Há mais alegria nos céus por um pecador que se regenera do que por 99 justos que perseveram no caminho do bem. Que possamos, então,
sermos essas almas que nos levantamos para reencontro com o Pai, como filhos pródigos, pedindo a Ele que nos acolha em seus braços com a certeza que Ele nos ama incondicionalmente. Muita paz a todos. Graças a Deus.